Olá, bem-vindos a mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Essa resenha hoje, particularmente, ela tem um diferencial. A gente está tendo a honra aqui, a satisfação e o prazer de contar com a presença do cineasta, produtor, estudioso de aula Ulisses. Por quê? Porque nós vamos estar falando de um episódio que é notório, que está ocupando a mídia há pelo menos 2 dias e vai continuar ocupando muito tempo, pelo jeito, que é a história do financiamento, entre aspas, do filme Dark Horse, Azarão, enfim, que nome queira ter para a tradução. E a gente pensou no seguinte, a produção de audiovisual no Brasil ela é um pouco deficitária, para não dizer terrível. E quando a gente percebe que um filme obtém uma captação de recursos supostamente aí na casa dos 134 milhões, dos quais 61 já teriam sido repassados, a gente fica se perguntando, né? Inclusive para efeito de comparação, segundo se noticiou também, o orçamento dos 2 mais recentes sucessos do cinema brasileiro, que foi O Agente Secreto e Eu Ainda Estou Aqui, devem ser menores a menos da metade do valor que o Banco Master repassaria para a família Bolsonaro ou para o Flávio Bolsonaro para efeito de produção desse filme. Então é por isso que a gente tem a satisfação e a honra de contar com o Diaula aqui para ele ajudar a gente a entender um pouco desse mecanismo de produção, porque se fala muito do escândalo, dos problemas políticos por trás, mas não se fala do fazer artístico, do que é o filme. Diaula, a gente queria agradecer a sua presença, muito obrigado por estar conosco aqui, é uma satisfação recebê-lo. Eu que agradeço, né, de estar participando aqui, e acho que é um assunto importante para algumas questões também, né? Eu tive vendo vários noticiários, né? Eu posso comentar sobre isso? Pode, eu só ia abrir com uma pergunta, né? Como é que é para quem produz audiovisual de se deparar com uma notícia como essa, em que alguém que não tem o acúmulo necessário pleiteia um financiamento de 130 milhões de reais para a produção de um filme? Como é que a classe recebeu essa notícia? Eu e alguns amigos, né, recebemos a notícia desse valor, assim, estratosférico, né, meio confuso, porque, assim, não sei se você e o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, né, percebeu que sempre havia um ataque, né, quando estava o Ainda Estou Aqui, quando estava o Agente Secreto, era um tal de Lei Rouanet, que usa o dinheiro público, que faz isso, faz aquilo, e não tem o reconhecimento, né, de como é que está sendo gasto esse dinheiro. E agora a gente vê um valor de 134 milhões sendo usado para um filme, né, de assim que ninguém sabe o que é, porque pelo menos o Agente Secreto e Eu Ainda Estou Aqui, a gente sabe que são cineastas brasileiros mesmo, né, com histórias do Brasil, né. Agora esse Dark Horse das quantas lá, o Azarão, é meio confuso, né? E outra, há um erro quando as pessoas falam que a Lei Rouanet está sendo usada para isso, para aquilo, né? E esse valor foi a Lei Rouanet não tem nada a ver com esse barco, hein? Eu acho que a gente tem que colocar uns pontos aí, porque eu vi vários jornalistas falando de Lei Rouanet. E a Lei Rouanet não produz filme de longa-metragem. Não produz, vou dizer de novo, não produz. É o Fundo Setorial do Audiovisual, é a Lei do Audiovisual, essas, sim, são leis que são fomentadas para longas-metragens. Então, assim, eu até aproveito esse espaço para deixar muito claro isso, né? Porque senão fica aquele negócio, aquele gancho de novo sobre Lei Rouanet, né? E fora esse valor, né, bem alto para um longa-metragem, né? A gente é muito difícil, porque assim, eu sou um realizador independente, como várias outras pessoas, como o próprio Vicentini Gomes, né, que é um grande cineasta aqui de São Paulo, né, e a gente vê que a gente manda, a gente tenta e não consegue um valor mínimo, né, um valor mínimo para fazer um filme.
o quê? 2 milhões, 3 milhões de reais, não estou falando nem dólar, né? Estou falando em reais, a gente não consegue. Aí vem a notícia bombástica de que o cara estava fazendo um filme de 134 milhões, né? Então, de reais, né? Que daria mais ou menos 24 milhões de dólares, né? Que ressalta até bilheterias, né, do cinema norte-americano mesmo, né? Por exemplo, um Oscar do A Baleia custou 10 milhões de dólares, entendeu? Olha isso. E um filme de um cara que, sei lá, né, enfim. E isso é complicado. Para a gente está sendo muito triste isso, e saber que eles ainda vão usar isso como natural, não é direito privado. Como assim, né? Não é privado. Desculpa, não é. Se Vamos, até agora o Vorcaro não colocou isso como o dinheiro dele mesmo, isso era de um banco, que está numa falcatrua gigantesca com dinheiro público. Então, a gente fica muito desolado nesse contexto, assim, e complicado, né? Muito complicado. vamos lá, assim, num contexto assim, não julgando para julgando, mas dentro de um critério profissional de que quem está no meio é uma situação estranha, fora dos padrões normais. É muito estranho, porque primeiro que está sendo feito num outro país, norte-americano. E se primeiro, antes falavam que o dinheiro era de lá dos Estados Unidos, era de empresas norte-americanas ou de fora, não era do Brasil. Aí a gente descobre que o dinheiro do Brasil é ainda de um banco que está na falcatrua de dinheiro público, de aposentados, de pensionistas. Gente, isso é uma coisa muito estranha, muito difícil, né? Porque não é assim que funciona. E outra, a gente não tem nenhuma referência do como é que é esse filme, como é que está sendo feito. Eu sei que tem umas cenas que foram feitas aqui no Brasil e que teve um complicado bem forte com o pessoal da figuração. Diz que estavam pagando R$ 50 por dia e que o povo não comia, né? Que era uma coisa meio difícil de acontecer. Cadê o sindicato, entendeu? Em cima Mas desse então povo. não devia ser o filme, o Dark Horse, devia ser a Escravizaura. Com certeza, devia ser. Ou o escravo Isaura, né? O Escravizaura. Porque, gente, não tem informação. Vai contar a história. Tá, a gente conhece a história da criatura, que eu não vou citar o nome. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá. Impressionante, né? Vai contar a história de um cara que. O que ele fez pelo país? Me fala. Eu quero que alguém me diz o que esse cara fez pelo Brasil. O que ele deixou de legado dentro de 4 anos? Não estou nem falando a eterna vida dele lá na política do Rio de Janeiro. Nem isso. Eu queria entender que foi feito em 4 anos em benefício do trabalhador. Porque de empresário a gente já sabe, mas eu quero saber do trabalhador, da trabalhadora, né? Que leis que foram criadas em benefício. Eu só sei que foi só vendido coisas, enfim, né? É complicado, é Eu fiz uma, complexo. eu fiz uma Diga. pesquisa rápida, assim, em cachês, tá? Porque, assim, Sim, algumas pessoas perguntam, né? Questionam, né? Não querendo defender ou não. Eu entendo a dúvida sim, das pessoas. Eu vou fazer um filme e vou trazer o Brad Pitt. Aí o cachê do Brad tá. Pitt é um valor estratosférico, mas ele traz uma audiência X também, vai trazer uma bilheteria Sim, X, sim. tá? Pelo amor de Deus, não estou menosprezando o ator Jim Caviezel, que é muito bom, mas ele não é uma estrela de primeira grandeza que deixaria tão caro um filme assim, tá? Para extrapolar valores. Eu estou certo, ele tem o cachê dele, tem o valor, mas não é dessa, não seria isso que deixaria caro demais o filme. Estou correto? Sim, sim. Ele não teria um cachê gigantesco desse. Ele não é de primeira, não é um Star System de ponta, né? Ele não é uma estrela norte-americana que, né? O máximo, o maior filme que ele fez foi A Paixão de Jesus Cristo lá. Mas só aquilo assim que deu, né? E ele quase todo o tempo o rosto todo melado de sangue, então, enfim, não era.
ele não foi colocado como um grande artista. E também não estou aqui menosprezando ele também, porque Não, vamos não colocar assim, sei. ele não é o Tom Cruise. Não é e nunca Tá. vai ser. Não é o Tom Nunca Cruise, vai não é o ser. José Antônio, né? Não é Luiz Barbosa? Não. É bem aquilo mesmo. A gente tem mais força, a gente tem mais força que ele. Olha, se for. Quer dizer, ele lembrou bem, o Caviezel fez a Paixão de Cristo lá, quer dizer, ele foi do céu ao inferno, né? Porque depois. Ele era o Cristo, virou Bolsonaro. Ô, Zé Antônio, o língua de trapo, hein? Vai morder, vai morder. Mas deixa eu perguntar lá pro Diário. Segundo se noticia, né, a engenharia de produção desse filme, aí, ou de qualquer filme, né, no caso, envolve ritos, trâmites e tudo mais. Pelos padrões do que foi noticiado, tá correto? É assim mesmo que se produz um filme? Através de produtoras, de advogados, de repasses de valores para fundos no exterior? Como é que funciona na prática? Não, você pode utilizar. Pode utilizar sim. O que acontece é que depende muito, né? Geralmente, você trabalha com um sistema de você estar dentro de uma lei, né? Por exemplo, do fundo do audiovisual, né? Você recebe esse repasse e vai se pagando os cachês, os honorários, a locação disso, de câmera, de locais, enfim. O que acontece nesse caso fica muito em dúvida, porque a produtora, acho que é Karen, como que é o nome dela? Karina, eu não lembro agora o nome dela. Ai, fugiu agora o nome. Mas tudo bem. É Karina Pereira da Gama. Ela, junto com o Mário Frias, o Mário é produtor executivo e ela é produtora. Ela tem uma ONG e, através da ONG, recebe dinheiro e faz. Tudo bem, pode ser feito. Mas o que acontece é que, assim, é um montante muito grande que vai recebendo e a gente não sabe sobre os gastos. Porque é um filme norte-americano, não é brasileiro. As pessoas estão sonhando que é um filme brasileiro, mas não é. Ele foi feito nos Estados Unidos, dentro de um acordo que, sei lá como foi feito. Porque eles não deram para a gente, através de imprensa ou de lançamento, porque geralmente quando a pessoa vai fazer um filme, ela começa a comentar, falar algumas coisas, há uma transparência de ações. Nesse caso, não, né? Mas o que acontece é que, sim, pode ser feito, né? Estranho é um advogado no meio dessa história que não é de... Ele é de... Como é que Imigração. é? De Um advogado migração. americano de imigração. É estranho, porque ele tinha de ser de lei de incentivo, não de imigração. Mas né? na realidade, o que está pegando aí, eu vou tentar ser assim, mais sintetizar, tá? Que nem o Diola está falando, você tem uma produção brasileira, tá? Você tem uma produção, vamos dizer que fosse uma produção brasileira, lastreada aí em uma lei da lei do audiovisual. Aí você tem normas, você tem regras, como é feito o pagamento, tá? Como ele bem colocou, isso é uma produção, mas está sendo feita nos Estados Unidos. E não, como o próprio Flávio Bolsonaro também colocou, e realmente não tem dinheiro público, tá? Então a regra norte-americana é uma regra empresarial. Vamos pensar qualquer filme norte-americano. O filme norte-americano, ele é feito, geralmente a produção, você pode ter investidores, você tem merchandising, você tem e depende também muito de bilheteria. Lá é uma empresa, lá é uma produção, a produção cinematográfica lá é uma indústria, a indústria cinematográfica americana. Tá? Então, essa história de que tem que ter uma ONG, de que tem que ter um advogado, de que tem que ter isso, eu não sei se isso aí é na Uganda, sei lá onde seja, mas não é assim nos Estados Unidos. E se fosse no Brasil, era outro tipo de regramento. Então, a forma com que está sendo explicada não encaixa. Ele me deu um triângulo, só que ele não encaixa no quadrado americano nem no círculo brasileiro. Tá? Isso é uma situação totalmente diferente. Então, não se encaixa. Não precisaria ter advogado de imigração, não precisaria ter um fundo lá. O sistema americano ele é bem menos complexo que o brasileiro. Tanto que a gente sempre fala,
Você que é da parte de cinema fala séries, filmes americanos, né? Quando dá certo, bem. Se não deu certo de bilheteria, não tem continuação e acabou. Lá, tá? Esse é um filme que sendo feito nos Estados Unidos, com dinheiro brasileiro, com dinheiro de uma empresa brasileira, e esse é o problema, tá? Ah, é dinheiro privado? Será? Porque tudo bem, vamos dizer que é um dinheiro privado, mas esse dinheiro chegou lá no Banco Master, isso todo mundo sabe, tá? Isso aí, o Vorcaro tá preso, não é porque tá assim, gente, ele já tá fazendo delação premiada, tudo. Esse dinheiro veio em cima de dinheiro de prefeitura, de golpes em cima de prefeitura, de fundo de funcionário público. Então esse dinheiro bonito ele não é. Tá? Então, por favor, a gente tem que ter esse bom senso. Tá? Então, simplesmente falar dinheiro privado não é privado. É dinheiro fruto de muita gente que ficou sem dinheiro, muito golpe. Metade do fundo garantidor de crédito do Brasil quebrou por causa desse cara. Tô falando alguma mentira? Não, é isso mesmo, tá correto. Sabe? Então, vem agora dinheiro. Não é assim. Tá? Isso tem que ser muito explicado, porque dentro dos padrões de produção cinematográfica não se encaixa nem no brasileiro nem no americano. Tô certo? Tá certo. Ainda mais que advogado, quando é chamado aqui no Brasil para alguma produção, né, de cinematográfica, é para fazer os contratos. É para ser um legislador de fazer um melhor contrato para as pessoas, porque tem distribuição, tem uso da imagem, do som, mas não para gerenciar um fundo, não para receber dinheiro. Eu nunca vi isso, né? Mas eu também, como falei, não se encaixa. Essa história tá. Não encaixa mesmo. Não vou nem dizer que não tá muito bem explicado, não tá explicado coisa nenhuma. Não, não tem explicação. Você diria que esse filme tem chance de ir para frente? Ou pode ser que nem saia? Não, eu acho que o Jim Caviezel agora saiu correndo. Não. Vocês precisam entender que a gente está vivendo um momento no Brasil, não é de polarização, não. É um sistema criminoso de colocar as pessoas contra as outras. E um filme como esse vai ser apoiado por quem sempre apoiou. Sempre a direita extremista apoiou esse pessoal. E assim, tem religiões apoiando também, não quero aqui colocar quem, mas não sei se vocês lembram de um filme, né, de uma certa emissora, de uma certa religião, que conquistou mais de 10 milhões de exibidores. Não sei se vocês lembram dessa história. Aqui eu não quero colocar o nome do filme do pessoal, mas você sabia como era feita a coisa? Meu primo, que é dessa religião, falou que distribuíam nas igrejas. A própria igreja pagava os cinemas e o pessoal ia lá. Às vezes estava vazio, tinha meia dúzia de pessoas, mas dizia que teve uma bilheteria gigantesca. E fez 10 milhões de espectadores, hein? É isso que é o problema que eu acho do extremismo, né? Dessa questão de poder e grana. É só isso que tem. Não tem nada por brasileiro, não tem nada para brasileira. É só isso. A política foi jogada no lixo e é só querendo só poder e grana. E isso é muito complicado, porque se um filme desse chega e eles vão começar a computar esses valores e dizer, olha, o cara tem um puta filme. Não tem, gente. Se liga, né? Se liga porque é um filme brasileiro feito no exterior, ainda que nem sabe o que é o Brasil, feito por gente que nem sabe, não gosta nem de cultura. Eu não sei por que esse povo está fazendo filme. Me explica. Por que estão fazendo filme? Se só malharam o Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto. Malharam, nossa, pior que Judas em Sábado de Aleluia. Então, não estou entendendo. Mas a lógica não é minha. A lógica é essa coisa que depois eles vão usar isso como poder de compra, né? De jogar isso dentro das salas de cinema no Brasil e dizer que foi fabuloso, né? Claro, ninguém vai, mas é computado, alguém aluga a sala, passa o filme e diz que teve, sei lá, 1 milhão de espectadores na primeira semana, aí depois já começa a ficar com 5 milhões. É assim que funciona, tudo comprado. Então, é difícil. Está difícil. Além de ter o Jim Caviezel como protagonista e o diretor lá, cujo nome também eu não me lembro, né? O que mais que você sabe desse filme? Vocês que são do meio aí, quem que está envolvido? Teria roteiro? Essa parte que geralmente... É do Mário Frias o roteiro. A gente não tem muita informação. Não tem. Ele é deputado, né? Ele foi ator da Globo, Mário Frias. E aí hoje é deputado. Foi ator, mas eu desconhecia esse talento dele. Ele é tão bom. Ele é roteirista também. Eu não sabia que...
Meu Deus. O roteiro é dele, ele que armou esse processo, né? E ele foi da Malhação, né? Ele participou da Malhação, acho que 2 novelas e Ele tá fez aí, né? ele fez um deputado numa novela aí, né? É, a Foi grande feito. Também. questão desse filme é o seguinte: o problema não é o filme. O filme você sabe que é um fake, tá? Sim, O filme é um fake. sim. Pode até não gostar do que eu vou falar, mas o filme é um fake. Eu acho que tudo tem que ter. Eu tenho, como eu falei, eu não sou de direita nem de esquerda, né? Alguns falam que a gente é isso, que a gente é aquilo, falam que a gente é de Marte, de Vênus, de seja lá de quem for. Mas assim, fatos são fatos. O filme é um fake, tá? O filme é um fake, ele está sendo usado para outras situações que estão sendo investigadas, estão sendo analisadas pela Polícia Federal, tá? Eu parto da seguinte premissa: se você falar para mim, tá? Tudo que eu falei aqui hoje, se você chegar para mim amanhã e falar assim, Luiz, você falou isso? Eu vou falar, eu falei, porque eu sustento aquilo que eu falo, tá? Uhum. Se eu chego, desculpe, né, quem é de direita, quem pode não gostar, o Bolsonaro foi perguntado: vocês receberam dinheiro, teve um filme assim? Não, isso é mentira. Ele falou e está gravado. Depois ele desmentiu. Depois você vem e desmente. Porque essa é a grande questão. Por que desmentir se era uma coisa tão correta? Se é correto, você não tem por que mentir. Se a verdade te socorre, não minta. Para mim, isso foi o que bastou. Nós tivemos Eu acho exemplo que dela. Desculpe, pode falar, pode falar. Não, isso que quebrou o entendimento desse processo. Se ele tivesse recebido o dinheiro e falado assim, não, a gente recebeu, podia ter falado, não. Aí fala que não recebeu. Ainda fiz piada com o rapaz. Ele fez ele fez chacota. Meu Deus do céu. Aí depois veio com a maior cara de pau fazer um vídeo dizendo que recebeu, mas não, que é dinheiro privado. Privado do quê? De um banco que roubou os aposentados? É Os dinheiro pensionistas da privado. prefeitura? Só pode. É Só dinheiro pode. privado. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio de direita e esquerda isso já encheu o saco. Já encheu. Sim, muito. Mas isso não é isso. Isso é poder, porque os extremistas, eu não aguento mais. Colocar um celular na cabeça para ver se um ET vem para abduzir ele, pelo amor de Deus, para. Né? Agora o outro estava tomando detergente e foi parar no hospital. Poupe, né? Isso é uma loucura de um povo que acha que o Brasil está polarizado. Está polarizado nada. Tem gente que quer as coisas boas para o Brasil e tem outros que estão querendo brincar com a saúde pública. Meu Deus do céu, para. É Não complicado. dá, né? A história do audiovisual brasileiro registra, né, alguns problemas aí de produção de filmes. Chateau foi um deles, né? Teve um problema. Parece que a Carlota já. Mas comparado ao que você vê hoje. Desculpe, só o Chateau, desculpe. Mas comparado com o que você vê hoje, não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Você sabe quanto custou como é que é o nome do filme lá? O Cidade de Deus? Em dólar, custou 3 milhões e 300 milhões de dólares. Em reais, 32 milhões. Quanto que o outro já recebeu? 61 milhões já, né? Então, o dobro, né? O Central do Brasil foi 22 milhões de reais. Dá mais ou menos isso na época, 2 milhões e 200 milhões. 2 milhões e 200 mil dólares, né? Isso em 1997. Isso é uma cotação da época e de agora, né? Eu vi hoje na Globo News. Então, assim, é complicado algumas coisas, entendeu? Né? As pessoas elas estão com os parâmetros muito fora do contexto. Não é assim que funciona, né? Você está recebendo um dinheiro que você acha que é público tal, mas que não é. Então, fica difícil a coisa, dinheiro que é né? privado. Ele coloca que o dinheiro é privado. Ele é um dinheiro privado que veio de a situação desse dinheiro totalmente com tanto que olha o escândalo que está aí, olha onde está o rapaz. Né? Tá preso. A situação é essa, é um fato.
Tá? E ninguém. É um fato, não. E tão complicado que é que quando no momento que fala, você tem ligação com ele, tá? Você não, é mentira. Sabe, parece aquela parte bíblica lá de que não, Jesus, conhece Jesus? Não conheço, não. Sabe? É isso, ele renegou. O amigo, o meu irmão, tamo junto, foi renegado quando foi colocado nas câmeras. Isso aconteceu. Isso tem que ser explicado. Isso tão ruim que ficou que mesmo pessoas hoje da direita, mesmo extremistas, já estão falando, essa candidatura vai ter problema. Já está se falando isso. Porque se criou uma situação tão ruim na própria direita que eles estão falando da própria inviabilidade daqui para frente. Porque ele fez uma besteira. Tá? Ele não soube contornar a situação, controlar a situação. Como de aulas, né? Bem colocou. Isso. Olha, primeira coisa, se ele tivesse uma assessoria de imprensa boa, se ele fosse, né, pensasse, ele é político, o político tem que ser esperto, não o esperto ruim, mas o político é político, faz parte da ciência política, faz parte da arte política. De qualquer lugar do mundo, ele tem que saber sair de situações. O político sempre é colocado em situações, e ele tem que saber sair. Pô, veio uma notícia dessa, mas eu não tô sabendo, vou rever isso aí com a minha assessoria, olha, eu tô complicado, à noite eu dou uma entrevista para vocês sobre o que tá acontecendo. Pô, pensa, né? Chama os assessores de imprensa, chama os jornalistas aí que trabalham com ele, ou como que nós vamos ver isso aí? Mas ele de cara fez uma besteira, falou não. Nunca. E deu risada e fez chacota, o Brasil inteiro viu. E aí depois vem com o cara lavado, não, isso aí não é bem assim, é dinheiro privado, e tá... Pô, velho, que nem diz o Marvadão, pô, velho... Mas tem uma coisa pior dentro desse contexto, que o pessoal começou o rapaz falou assim, mas eu falei com essa sua assessoria, quer dizer, a assessoria dele sabia da pergunta. Não entendi também, não entendi. Não, é muita coisa. Qual que é o padrão médio de orçamento de um filme de aulas? Brasileiro, no caso. A gente tem ideia de qual teria sido a produção mais cara que já foi rodada no Brasil, mais ou menos? Ixi, mais cara. Olha, um padrão assim, um filme BO, que a gente chama de baixo orçamento, a gente teve avaliando. É que assim, a nossa faz uma avaliação, mas nos PROACs e nas leis é um pouquinho diferente, tá? Quando tem um edital, não lei, né? É mais ou menos 5 milhões de reais, né? Um dos filmes mais caros que teve, acho que foi o Cidade de Deus mesmo, que foi 3 milhões e 32 milhões. Não, teve Ainda Estou Aqui, que foi 45 milhões de reais, né? 45 milhões de reais foi o mais caro, assim, eu acho, até hoje. Porque ele usou esse dinheiro também para fazer outras ações. Porque ele usou o mesmo padrão norte-americano, que você deixa dinheiro para fazer o filme e também para divulgação do filme. Que é muito caro, viu? É muito caro fazer divulgação. Na realidade, o grande custo dos filmes está no marketing. É no marketing. Se você não coloca a cara do filme para vender, não vende. Exatamente, é o marketing. Na realidade, um filme hoje, você tem a produção, você tem o marketing, e na produção, dentro da produção, ele citou aí A Baleia. A Baleia não foi um filme tão caro, por quê? Porque ele teve um trabalho de maquiagem muito bom. Ele foi um trabalho, inclusive, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de maquiagem. Tá? Ele foi melhor ator também. É isso. Brandon Fraser. Né? Brandon Fraser, exatamente. Mas você extrapola muito custos de filme, mesmo produções americanas, quando você começa a trabalhar efeitos especiais e locações caras. E aí você, por exemplo, tem que fazer locações em locais tipo... Eles usam muito hoje Canadá, mesmo Nova Zelândia, que tem muitas montanhas, essas coisas assim, que são mais baratas lá. Mas aí você tem deslocamento, tá? E aí você aumenta o preço dessa produção. Você coloca os filmes nacionais que não tem aí efeito especial, não tem aí... São locações
pontuais, cidades brasileiras, aí ele já não tem um custo de produção tão grande. Mas o custo de marketing, os próprios diretores dos filmes aí que falaram, olha, a gente teve que ter um trabalho muito grande de marketing, de divulgação, para fazer para que até aqueles juízes da academia tivessem visualização desse filme. No caso do Dark Horse, né? O próprio nome já é estrangeiro, então não é filme brasileiro, coisa nenhuma. Né? É um filme que poderia ser feito localmente, com produção local, sem problema nenhum. Não justifica isso. Não justifica. E acontece no Brasil, né? E acontece no Brasil. Você vai fazer o quê? Você vai rodar, você vai falar o quê? Ah, não, Brasília, você vai colocar o cara na Casa Branca? Eu não estou entendendo. Inverteu-se um pouco a lógica, né? Os Estados Unidos, um país capitalista, está captando dinheiro, está captando recurso de filme feito lá no Brasil. É um negócio meio. Eu vou falar, eu acho que os Estados Unidos não está captando nada. Quem está captando só dúvida. Djalma, só para repassar um pouquinho, quantos filmes você, em parceria com o Vicentino ou sozinho, já produziu? Olha, com o Vicentini, acho que foram 6 filmes, né? E produção minha, tem mais de 25 filmes, mas de curta-metragens e 2 longas com episódios, né? 2 longas com episódios. Documentário. Não precisa ser explícito, mas somados os orçamentos de todos eles, chega perto desse valor? Não, eu acho que não dá nem 1 milhão. Não dá nem R$1 milhão tudo. 30 e poucos filmes, 30 e poucos filmes é um milhão. A gente faz produções pequenas, orçamentos nossos, reais. É cinema independente, é cinema de guerrilha, de realizadores que você está à margem desses das majors, né, grandes majors, né, grandes produtoras, como O2, né, Conspiração, enfim. A gente não tem esses valores, né? A gente, claro, do Vicentino, estou falando dos meus, não do Vicentino. O Vicentino teve um pouco mais. Claro. Eu vou falar uma coisa. Não chega nem R$1 milhão. Se fosse um filme produzido, né? Não. Ele pode custar $50 milhões. Mas eu vou trazer aí, sei lá, vou trazer o Tom Cruise. Tá? Vou trazer aí a primeira-dama, sei lá, uma atriz de ponta aí. A trilha sonora vai ser feita pela Lady Gaga, pela Madonna. Vai ter merchandising. O jet ski que o presidente andava, tá lá quem vai patrocinar, lá é a BMW que vai entrar. E tivesse aí o patrocínio aí de grandes empresas, tudo bonitinho. Pode fazer, faça sucesso. Bato o palmo e quero mais que vai para frente. Mas do jeito que foi, não. Djalma, só me corrija se eu estiver enganado, mas exemplos como o do Hector Babenco lá nos Campos do Senhor e do Fernando Meirelles lá dos Papas lá, eles são distintos disso que nós estamos vendo aqui? São produções feitas lá nos Estados Unidos? Como é que é isso? Não, os Papas acho que foi europeu, né? E foi da Netflix que patrocinou, tanto é que ela lançou. Mas o Hector Babenco, quando fez Brincando no Campos do Senhor, mesmo a Mulher-Aranha foi feita aqui no ABC, né? Foi feita uma parte, quando o William Hurt faz a parte que ganhou o Oscar, dentro da cadeia, ele ganhou o Oscar, dentro da Veracruz. Dentro da Veracruz isso foi feito. Tem fotos no livro da Vera Hamburger, que fala sobre cenografia, né? Lá tem até fotos das filmagens, né? Mas qual filme foi esse? Eles não Beijo da Mulher-Aranha. tanta grana. The Kiss of the Spider-Woman? Tem que falar em inglês, senão fica chato. Não, é que teve um novo também. Fizeram um novo. Tem um que tá no streaming, é verdade. É um texto de um argentino. Então, assim, é muito diferente, muito diferente. Mesmo o Babenco sendo essa coisa internacional, o hindu não custou essa fortuna. Tinha o William Dafoe no hindu, que foi o último filme feito pelo Hector Babenco.
né? Tinha brasileiros maravilhosos, tudo, mas não gastou essa fortuna toda. Não chegou nem. O Brincando nos Campos do Senhor parece que tinha Jack Nicholson, né? Ou não? Eu tô enganado. Não, é o Jack Nicholson, agora eu não vou lembrar. Bom, mas tinha um elenco de respeito, né? De peso. Era um elenco de peso. Mas mesmo assim, eles não foi essa fortuna, não tinha uma fortuna assim. Eu acho que não passou nem de 4 ou 5 milhões de dólares. Não passou disso, não. É muito pouco. Esse episódio pode fazer a classe do audiovisual se mobilizar, refletir, discutir. A gente sabe que é difícil, talvez não hajam medidas práticas a serem tomadas, mas pode mudar a postura do audiovisual brasileiro? Eu acho que assim, eu acho que a postura vai demorando. A gente já está na batalha, né, de leis, por exemplo, a lei do audiovisual, do streaming, né? A gente está na batalha aí, né? Eu acho que é um gancho para se defender, fazer uma legislação mais coerente com o nosso ofício dentro do Brasil, né? Porque foi aprovado mais ou menos assim a lei do streaming, meio complexo, né? Porque assim, imagina você que é de um streaming, essa poderosa, a primeira, né? Que acontece? Ela pode direcionar um valor, né, para poder fazer até dentro dela com esse dinheiro que ela mesma recolhe. Olha que coisa. Aí é fácil, né? Você acha que eu vou convidar um brasileiro para fazer? Não, convido de fora, faça alguma coisa. Agora, aí a gente fica com o quê? 10%? O resto tudo é do streaming que faz? Tá um erro assim muito grande nessa legislação, que ainda a gente está batalhando para isso, entendeu? Que é uma fonte boa de grana. Então, a lei Paulo Gustavo, que foi lançada, que deu um boom para o audiovisual no Brasil, 70% dela era para o audiovisual. As outras 30% era para as outras linguagens, tipo dança, literatura, enfim, teatro e tal. Mas aí as pessoas ficavam falando assim, nossa, mas por que o audiovisual, né? Por quê? Claro, por quê? Porque na pandemia, esse dinheiro vem da pandemia, de acúmulo da pandemia. Foi o quê? A lei do audiovisual. Foi acumulado esse dinheiro e aí descobriram esse dinheiro lá, de novo Benedita da Silva, né? Descobriu esse dinheiro lá, ia entrar dentro do bojo da conta da União. Aí falou assim, não, mas esse dinheiro é específico, é do audiovisual. Então se criou essa lei e aí pegaram o dinheiro também do Fundo Nacional de Cultura, juntou, deu esse montante grande e fizeram isso. Então isso é importante, né? Por isso que eu falo, o streaming é importante para a gente, né? Mas o jeito que foi lançado esse agora, a gente precisa debater. E um filme como esse nos traz uma luz em cima disso, ó. Se a gente não fizer aqui no Brasil, se não tiver uma lei específica aqui no Brasil para proteger o trabalhador e trabalhadora do audiovisual aqui, nós vamos cair nessa. Manda o dinheiro lá para os Estados Unidos, faz lá, não sei fazer o quê, né? Porque tudo aconteceu no Brasil, né? Mas faz lá, aí vem cá, consome aqui, dizendo que é brasileiro. Isso não tem coerência, né? É muito complicado. Então, acho que vai ter um gancho muito grande para quem faz audiovisual defender um pouco mais essas novas leis, do streaming principalmente, né? Se é que já não estão falando, né? Muito provavelmente esse discurso deve vir à tona, porque teve o filme da cinebiografia do Lula, né? Fatalmente a direita vai usar esse discurso. Vai usar, mas não tem dinheiro do Brasil. Esse filme não tem, é estrangeiro, né? É um diretor reconhecido internacionalmente, então não tem grana daqui. Não tem, já foi colocado isso. Inclusive, o diretor falou que se começar com essa coisa, vai começar a processar esse povo que está dizendo que tem dinheiro público no Brasil, porque não tem. E o povo que se cuida, né? O Dallagnol que falou isso lá e ele vai levar um processo. Você não falar cala a boca dele. Tá pegando. Né? Porque é complicado.
Bom, Djalma, a gente queria agradecer muito a sua participação, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite aí meio na corrida. Desculpe aí as intercorrências, né? Foi um prazer, Não, tudo lançou bem. muitas luzes aí sobre o debate, a gente agradece muito. Uhum. Quero aqui também agradecer ao Vicentini pela indicação, Olha, pelo favor de mediar esse contato aí com você. Muito obrigado, o E espaço está você está aberto. convidado para ficar na primeira cadeira quando lançar, comendo pipoca ali, assistindo o seu. mas eu só vou se vocês dois forem juntos. Nós vamos. E vindo para Sorocaba, vindo para Sorocaba, vindo para Sorocaba, vindo para Sorocaba, ver o filme. sim. Eu não sei se você costuma vir para Sorocaba, mas vindo para Sorocaba, venha conhecer aqui a gente, venha daqui, vai ser um prazer recebê-lo. Sim, adoro. Sim, com certeza. Só queria colocar uma coisa aqui super legal. Você falou do Vicentini. O Vicentini Gomes é uma figura ímpar no cinema brasileiro. É É um verdade. cara que as pessoas não descobriram ainda ele muito. E ele fez um filme que eu tive o prazer de fazer junto com ele, que é o Doutor Hipóteses. Sim, Né? eu assisti, Que é o verdade. seguinte, é um filme fabuloso que fala sobre a referência do ser humano dentro de uma pandemia. Mas não foi feito somente essa questão da pandemia como um processo de fora, assim, eu estou com a minha família aqui no apartamento, meu cachorro, meu gato, minha galinha, enfim, não. Ou eu estou perdido aqui no apartamento. Não é isso. Ele fez um filme sobre o que acontece dentro da cabeça do ser humano, né? O que é que provoca esse ser humano, né? E isso eu acho fabuloso. Essa mente do Vicentini é genial nesse contexto, entendeu? Ele trouxe à tona uma coisa que não se fala, que é as emoções humanas. As emoções, o que aconteceu com as emoções humanas nesse período? As pessoas não falam disso. E vocês terem uma ideia, ele vive ganhando prêmios, é muito prêmio. Foi homenageado na Itália, no México, olha isso, gente. Aí a imprensa brasileira não faz esse acolhimento desse grande cineasta, entendeu? Às vezes a grande mídia perde um pouco desse referencial, né? Mas me desculpe, Diaulas, tá? Você tem um pequeno problema. Ele poderia ter sido melhor, só ter pedido dinheiro pro Vorcaro. Perdeu o bonde da história. Só que tá meio encrencado, né? Nem fale. Obrigado pelo convite. Eu tô abismado como o pessoal chega assim, meu irmão, me manda 50 milhões, me manda 30 milhões. Eu tô precisando de um amigo assim, rapaz. Eu não preciso nem de tudo isso. Manda 200 mil que o meu cheque já sai de especial, sabe? Eu Caramba! Você não tem aí? Você aí não tem uns 2 milhões pra me mandar, não, cara? Eu não sei. Mas muito legal, muito legal vocês conversarem sobre isso. Eu acho importante, e sem essa coisa de partido A, B, C, D, F, G, H, não ia levar nada. A gente está discutindo a real das coisas. As pessoas têm que abaixar a cabeça, parar com esse negócio do bem e o mal. Não existe bem e o mal nesse negócio. Existem os espertos e os canalhas, né? Então... Diaulas, muito obrigado mais uma vez. Disponha, precisando, estando aqui em Sorocaba, por favor, nos visite. A gente vai para um breve intervalo e já retorna. Um abraço. Olá, estamos de volta a esse episódio da resenha do podcast Bom Senso Brasil. Acabamos de ter uma entrevista elucidativa com o cineasta Diaulas Ulisses, que nos deu um pouquinho um pouquinho, não muito, né, do entendimento da engenharia de produção de um filme, né? Bom, foi o assunto do momento. Mas, para além do escândalo do empréstimo, do dinheiro do Banco Master para a família Bolsonaro para realizar um filme, outros assuntos também polarizaram o noticiário essa semana. Taxa das blusinhas. Luiz, o que aconteceu com as taxas das blusinhas? Então, essa aí, o pessoal fala que a gente fica falando mal de direita, a gente tem que dar um puxão de orelha também quando o pessoal faz alguma besteira, né, da esquerda. Como eu falei, nós não estamos aqui nem de direita nem de esquerda, tá? Taxa da blusinha foi feita para quê? Tá? Ganhou até esse nome pejorativo, né, taxa da blusinha, porque existia uma compra muito elevada de produtos estrangeiros, mais especificamente das grandes plataformas da China. Tá? E quando a gente fala em taxação, gente, ninguém está querendo taxar ou está se fazendo taxação porque quer impedir o povo de fazer compras. Tá? Vou dar só um exemplo agora.
o Brasil está chegando a cota de exportação para a China de carne. Se não me engano, é 1 milhão e alguma coisa de toneladas de carne. A partir dessa cota que foi estabelecida pela China, a partir daí 50% de taxa. Então já se sabe que a partir de junho, julho, a exportação brasileira de carne vai cair para a China. Por quê? Porque a China impõe 50% de taxa. Ponto. Tá? União Europeia agora criou não um embargo aí, uma diretriz, e tirou o Brasil dos países que podem fazer exportação de carne para a União Europeia. Isso por quê? Os agropecuários lá, o pessoal da agropecuária europeia, todo mundo sabe que foi em Bruxelas, foi na França, botava os trator lá porque ia ter problema com o agronegócio deles. Então foi uma saída política também da União Europeia, visando o quê? Proteger os seus. Tá? E o Brasil deu uma pequena mancada nisso, porque um dos pontos que ele fala é a utilização do antimicrobiano, tá? Os antibióticos. Tá? E o Brasil já andou tomando algumas providências, só que pelo acordo com a União Europeia, até setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, deveria ser cortado a utilização de determinados produtos na criação agropecuária. O Brasil começou, só que, se não me engano, uma questão de meses, mas eu vou chutar aqui, parece que a legislação brasileira autorizou o uso dos estoques, parou, mas autorizou o uso dos estoques até dezembro. Aí criou um descompasso, mas espere, a União Europeia não ia aceitar até dezembro, tá? Tipo, o Brasil falou, não, aqui vai, tá, você pode usar até dezembro, mas pra gente você não exporta mais. E cortou, a partir de setembro, a exportação de carne brasileira. Tá? A importação, né, de carne brasileira lá. E também usaram isso como um viés político. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: os países defendem suas produções. Me desculpe, Lula, mas a sua atitude foi eleitoreira. Está se buscando voto. Porque essa taxinha, essa taxa de 20% para importação, nós estamos mandando dinheiro, quando você compra da China, você está mandando dinheiro para a produção de lá. E os países, a China, para onde nós estamos mandando, comprando e mandando o nosso dinheiro para pagar o trabalhador da China, colocou 50% de taxa na carne brasileira. Porque os países defendem o seu. Independe se é questão eleitoral, se vai ganhar um voto, sim ou não. Então não adianta a gente chegar hoje e falar o seguinte: olha, nós temos que trabalhar a redução da carga horária, tem que ser tirar o 6x1, concordo, vamos fazer 5x2, concordo, tem que ter mais descanso, ótimo. Mas não adianta você ainda falar com o mesmo preço, com a mesma salário, e você tirar taxa e você atrapalhar a produção nacional. Assim como não dá para falar que uma produção de cinema feita nos Estados Unidos com o dinheiro do Vorcaro é legal, é bacana, essas atitudes também não. Nós temos que pensar no país. Nós temos que pensar na produção brasileira. Tá? É a produção brasileira, são os impostos brasileiros, é o trabalhador brasileiro que movimenta a economia. É isso. Então, o que eu estou vendo agora também, e aí por conta dessa briga política, voto a qualquer custo, estão se tomando atitudes, de um lado inventando filme aí para fazer manutenção de não sei o quê, e de outro lado tomando atitudes que vão complicar a indústria brasileira. Sabe? Então a gente tem que pensar, tem que ter bom senso. Sabe, o poder acima de tudo, a eleição acima de tudo, a manutenção de uma ideia, de um poder, eu acho que suplantou o bom senso na condução de um país. E repito, nenhum país faz isso. Tá aí a China, que vai ser beneficiada, tenho nada contra o chinês, ele está certo. O chinês está certo, o chinês quer ganhar dinheiro. E quer produzir, e quer ter emprego lá. Sabe, hoje é a segunda maior potência do mundo. Então ele está certo. A União Europeia está defendendo os deles também. A gente precisa de político que defenda os nossos também. É isso. Então está aí a minha crítica, e eu acho que tem que ser repensado algumas coisas na condução política desse país aí.
Muito bem. Vamos acabar, né? Corta aí, tá? Tá bom, vou voltar, né? Vai, dá o comando aí. 3, 2. Dê sua opinião também. E aí, Zé Antônio, sua opinião? Bom, a minha opinião estava mais focada na conversa com o nosso convidado aqui da resenha, né? Que trouxe muitas informações e nos fez ver muita coisa, né? Eu falei aqui durante a entrevista, mas eu acabei esquecendo, né? Além de ter sido Jesus, o Jim Caviezel também fez o filme de São Paulo. Ou seja, ele foi duplamente do céu ao inferno atuando, né? É estarrecedor você constatar que vive num país em que a cultura, né, ou pelo menos o que deveria ser considerado cultura, é levado desse modo, né? Eu particularmente, eu nem acredito que esse filme exista. Na verdade, se é que existe, não vai sair, Para mim, é um filme fake. não vai sair, não é possível que aconteça. Tá? Existiriam outras formas teve muita gente que recebeu dinheiro do Márcio e do Vorkar, nem por isso precisou inventar filme. Ele não precisou. Teria sido menos indigno. Peguei mesmo dinheiro. Né? Ele pagou todo mundo, ele pagou o ministro, ele pagou o gente do executivo, pagou o gente do parlamento, todo mundo. Porque Tá difícil achar alguém que ele não pagou. Quem ele não pagou? Não, a mim ele não pagou. Eu também não. Tô precisando, se ele mandar aí, como eu falei, 1 milhão, 2 milhões, eu tô aceitando. A mim ele não pagou. Mas a gente riu muito hoje, né, por conta das conversas, da leveza, né, com que o tema é tratado, mas não sem seriedade, por favor, não nos levem por outro lado. Eu acredito que para a gente chegar nesse estágio de bom senso, de desenvolvimento, de que a gente tanto fala aqui, nós temos que mudar mesmo muita coisa, a gente tem que mudar a mentalidade e fazer valer aquilo que eu sempre menciono, ele Barão Tararé falava, né, que a lei que ele promulgou lá no começo do século XX, todo brasileiro se obriga a ter vergonha na cara, revogam-se as disposições em contrário, é isso que a gente precisa. Essa foi mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, até a próxima, se inscreva no canal, toque o sininho, tem a tarjeta aqui agora, compartilhe, visualize, fique conosco. Muito obrigado.